horas da noite, né? E cada semana um bate-papo distinto, um bate-papo diferente, um bate-papo de aprendizado, um bate-papo descontraído. E hoje eu trago uma amiga que tem uma história bem legal. Ela é mentora de relacionamento, passou por uma situação bem delicada no seu casamento, por isso que ela tem autoridade para falar sobre relacionamento. Camila Moreno, batendo um papo com a gente aqui hoje, falando sobre relacionamento e comentando com a gente também aí sobre o que vem acontecendo com a cabeça de muitas pessoas com relação ao relacionamento. É muito fácil você trocar, você ficar, o que é mais fácil fazer? Mas em primeiro lugar eu quero saber a tua história e te dar as boas-vindas. Obrigado por estar com a gente aqui, viu, Camila? Eu que agradeço, Júlio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho sobre o que eu vivi e o que eu sigo vivendo, né? Há algum tempo atrás, para ser mais precisa, 5 anos atrás, eu passei por um processo de divórcio, ou quase divórcio, e a partir dali eu ressignifiquei a minha história com Deus. E é dentro disso que a gente vai conversar com a Camila. O que ela aprendeu nessa separação, depois ela reconciliou com o marido e o que ela tem passado para as pessoas também. Mas antes de começar o nosso podcast, no bate-papo descontraído, eu tenho algo muito bom para falar para vocês, que é da farmácia de manipulação Pradel. Olha, a Pradel está no mercado desde 1977. Ninguém fica no mercado há tanto tempo se não tiver credibilidade. A farmácia de manipulação Pradel tem mais de 40 funcionários. E como é que funciona? Se você tem uma receita médica aí para um manipulado, você pega esse WhatsApp que está aí, ó. 11 98863 7547. Pega a sua receita, manda uma foto para esse WhatsApp, pede um orçamento. Eles têm preço bom, têm qualidade nos produtos e têm rapidez na entrega. Rapidamente, você aprovando o orçamento, você vai receber na sua casa em qualquer lugar do Brasil. A Pradel fica aqui em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, entrega através de moto e para fora é Sedex também, para outros estados, outras cidades, mas eles têm um compromisso com qualidade, com preço baixo e com rapidez na entrega. Farmácia de manipulação Pradel, é lá do meu amigo Pedro. Pega a sua receita, tira uma foto e encaminha para esse WhatsApp. Eles vendem até 3 vezes para você e tem produtos de qualidade. Eu falo isso porque eu sou consumidora da Pradel. Eu faço os meus suplementos, os meus manipulados na Pradel. Inclusive eu faço até um de queda de cabelo, sabe, Camila? 11 988 63 7547. Anotou? 11 988 63 7547, farmácia de manipulação Pradel. Camila, essa história tua é recente, é de 5 anos atrás. Sim, 5 anos. Como é que foi esse turbilhão todo? Conta pra gente. Olha, na verdade, eu acho que relacionamento, ele precisa ser regado diariamente, né? E, ao longo do tempo, a gente vai se desconectando, a gente vai tendo um olhar diferente para o outro. E nós chegamos com 16 anos de casado e a gente decidiu que não queríamos mais. Exatamente. E aí nos separamos, seguimos as nossas vidas. Só que pouco tempo depois, eu digo bem pouco tempo depois, 2 meses depois, eu percebi que não era aquilo que Deus tinha pra mim. Tava faltando algo? Então, Júlio, é por isso que eu digo que o processo é muito espiritual. Porque fisicamente, humanamente falando, eu tava vivendo a minha escolha, a minha decisão de viver sozinha, né, dali pra frente. Mas eu realmente tive uma experiência com Deus e essa experiência, ela me direcionou a buscar pelo meu casamento, né? E às vezes a gente pensa, tem muita gente que casa e não consegue se desligar do outro, né? Fica o tempo todo com aquela sensação de abandono, de sofrimento. De luto e que precisa ser vivido porque é real, né? Quando você... É a perda de alguém, pô. Não tem jeito. Só que quando a gente entende que é espiritual, você percebe que você precisa tratar em você algumas coisas, porque na verdade, quando a gente fala de Deus, por exemplo, e a Bíblia diz que Deus é um pai amoroso. Sim. E também diz que um bom pai faz o que com seus filhos? Um bom pai, ele repreende também os filhos. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente decide... A Bíblia fala que Deus, ele repreende aqueles que ele ama.
Exatamente. E aí, no meio do processo, eu entendi que eu estava errada. E que eu precisava voltar a caminhar com Deus. Esse foi o primeiro direcionamento que Deus me deu. Deixa eu tentar entender, você já era cristã, não? Já era cristã. Você era cristã, você estava casada há 16 anos com seu marido, aí você... meio que, acho que a gente vai falar sobre isso também, entre aquela rotina do dia a dia, isso. Aí a escova molhada, a toalha molhada na cama, a tampa de não sei o que, aquilo já começa a incomodar, e aí já vai ficando uma pedra realmente no sapato. Você fala, por que eu estou fazendo com essa pessoa aqui do meu lado? Exatamente. Porque a gente não está olhando para Deus, a gente está olhando para a família, a gente está olhando para nós, para o que é bom para mim, para o que eu quero, para o que me satisfaz. Seria isso, não? Exatamente isso. Né? E é por isso que muitos casamentos acabam. Porque o outro começa... Porque a gente cai na rotina, e aí o outro começa a criar hábitos que passam a te desagradar. Não é mais ou menos isso? Sim. E aí você olha para e fala assim, não quero mais viver isso. Porque a gente sempre também acredita que você vai encontrar uma outra pessoa que preencha a sua expectativa, que preencha, né, o vazio que você tem, as frustrações que você tem, que você deposita no outro aquilo que é seu, não é do outro. Que vai preencher por quanto tempo? Pouco tempo. Por isso que muita gente... Vai trocando. Vai trocando. Porque enquanto está preenchendo, eu tô aqui. Quando, né... Não tiver mais função aquilo ali, eu vou para outro. Mas, na verdade, o grande problema de tudo isso é porque a pessoa não olha para si. Não adianta, se eu não olhar para mim, né? Eu conheci um pastor que ele ministrava a seguinte fala, né? Você não está num relacionamento para ser feliz. Você está num relacionamento para fazer o outro feliz. Mas nós somos o quê? Extremamente egoístas. Então a gente não consegue pensar. E é lindo a teoria. A prática é mais difícil. Porque partindo desse pressuposto, e eu vou aprender contigo nesse podcast hoje, e o nosso bate-papo é muito sincero aqui, e a minha vida ela é muito aberta. Eu já fui casado já. Eu já me separei algumas vezes, para falar a verdade. Então eu não tenho autoridade para falar sobre um bom casamento, mas eu tenho autoridade para aprender a como ser um bom marido. Isso porque a gente, quando tem um coração ensinável, a gente quer aprender a fazer alguém feliz. E eu já tinha ouvido essa história, sabe, Camila, de você casa não para ser feliz, para fazer alguém feliz. E um dia eu estava meditando sobre isso de madrugada. Se eu casar para fazer alguém feliz, então a felicidade daquela pessoa vai ser o ponto motriz para eu estar feliz. Exatamente. Então, quando ela estiver feliz, eu tô feliz. Seria mais ou menos isso? Mas assim, isso é a teoria. Mas é difícil você chegar nesse... Claro que é difícil, porque nós somos egoístas. Ou não é isso? Sim, sim. Agora, qual que é o grande X da questão para a vida de uma pessoa que caminha com Jesus? É colocar ele no centro da nossa vida. Sim. Na verdade, a minha felicidade, e é aí que está o grande X da questão, ela não pode estar relacionada ao outro, condicionada ao outro. Você não pode depositar a tua felicidade nas costas de alguém, não. Pô. Senão você vai sugar aquela pessoa até o extremo, até um dia que ela não poder te dar mais nada, você fala, agora você acabou, agora eu quero o outro. Vem, próximo, next. Exatamente. Por isso que a gente precisa. Hoje, Júlio, eu trabalho, mentorio um número maior de mulheres, mas eu também atendo homens, que estão em busca de uma restauração de casamento. Esse é o carro-chefe aí. Mas para. Eu quero saber de você primeiro. Aí a gente vai partir para a mentoria. Porque a minha intenção aqui foi trazer você para falar de como você resgatou e dessa mentoria que você faz, que isso é um trabalho fundamental. E eu faço questão de falar isso com a Camila aqui, porque infelizmente, eu digo infelizmente, a família ela é a instituição mais atacada nos dias de hoje. Sabe, a família ela está sendo totalmente desmoralizada. Acabou essa história de pai, mãe, filho, papapá. Porque se você... Eu não quero colocar a culpa nos meus pais, porque eu escolhi tudo que eu fiz na minha vida. Mas quando você tem uma família mais centrada, a probabilidade desse filho... ele
ele se dá melhor na vida no futuro, é muito mais fácil. Não que a gente tenha que colocar nas costas do nosso pai também aquilo que nós somos ou deixamos de fazer, mas a probabilidade de uma família centrada, criar filhos centrados, ela é muito maior para o futuro. Mas me fala de você separou, Camila, e aí? Sim, nós nos separamos, e aí, pouco tempo depois, 2 meses depois da nossa separação, eu entendi um direcionamento de Deus que eu deveria buscar pelo meu casamento. E foi a escolha mais difícil que eu fiz. Ele entendeu também? Não, claro que não. Aí que eu quero ver. Não, eu entendi sozinha. Deus falou comigo. Porque todo o processo que você vive, Júlio, com Deus, ele é seu, não é do outro. Amém. A salvação também é individual? Então não adianta você querer jogar a culpa no outro. Ah, mas o outro fez isso comigo. Ah, mas o outro tá lá vivendo feliz e contente. Mas o outro tá na bagunça, eu tô aqui toda destruída. Porque é isso que acontece. C'est Thomas. Thomas avait un objectif, parler allemand, et si possible, sans se ridiculiser pendant ses vacances, une fois de plus. Son secret, Preply, une plateforme de cours en ligne qui te permet d'apprendre où que tu sois dans le monde tant que tu as ton ordinateur. Tu vois, sur Preply, tu peux choisir un professeur adapté à tes objectifs et à ton budget. Thomas a trouvé Emilia, une prof allemande de Stuttgart très sympa, avec qui il a pris des cours 2 fois par semaine. Elle l'a aidé à enrichir son vocabulaire, mais surtout à se sentir plus à l'aise à l'oral. Et maintenant, Thomas commande des brötchen comme un Allemand. Et il sort même avec une jeune femme, répondant au doux nom de Liselotte. Toi aussi, tu veux vivre ta meilleure vie? Télécharge Preply sans attendre. Porque você precisa viver o teu processo inteiro, né? E foi isso que eu fiz. Eu mergulhei num processo com Deus. Tanto que quando Deus me direcionou a buscar pelo meu casamento, minha primeira resposta para Deus foi não. Porque eu já estava cansada daquele casamento. Você não queria e Deus falou, mas é o que eu tenho para você. Exatamente, eu não queria. Eu entendi naquele ponto da minha vida que o divórcio era uma libertação para mim. E eu fui buscar essa libertação. Porque nós vínhamos de um casamento cheio de problemas. Né? Nós somos 2 pessoas com personalidade forte. Criadas com famílias diferentes, com raízes diferentes. E com personalidades fortes, que é muito difícil também isso. Sim. Aí. Sim. Então, lá em casa não tinha essa. A minha mulher manda. Alguns casamentos, alguns casais, eles conseguem deixar isso muito claro. Não, lá em casa ela manda e tá tudo bem. Tem maridos que, né? Ou então, não, eu sou 100% submissa ao meu marido. E o que ele fala é pro bem da nossa casa, então eu acato. Lá em casa eram 2 galos de briga o tempo todo, querendo mandar, querendo direcionar, querendo fazer. Isso era um problema. Eram 2 corpos querendo ocupar o mesmo espaço, exatamente, o que é impossível. Exatamente. Então a gente chegou no ponto de que o divórcio era o melhor caminho para nós. Os 2, consenso? Os 2, um consenso. E jovens, né, Camila? Jovens, jovens. Mais ou menos. E aí? E aí ele foi viver a vida dele, entrou num outro relacionamento, eu fui viver a minha vida, né? Sabe aquela história? Eu tava 16 anos casada. Eu casei jovem, eu tinha 23 anos quando eu casei. Então, eu não tinha vivido nada. Eu achei que eu queria viver outras experiências da minha vida, que eu queria sair, que eu queria curtir. Era esse o meu objetivo. Mas eu não consegui fazer isso, Júlio. Posso fazer um parênteses, Camila? Por favor. Galera, o que eu já saí muito à noite pra rua. Eu sou um cara muito mais centrado hoje, eu quase não saio mais. Mas o que eu já encontrei de mulher recém-separada pra noite, totalmente desesperada para curtir a vida, e isso dura 5, 6 meses, depois a pessoa entra numa depressão terrível. Falando, o que eu tô fazendo aqui? Eu passei por isso uma vez. Eu me recordo da minha primeira separação. Eu estava numa festa, 5 horas da manhã, fui no banheiro fazer xixi, olhei para a galera que estava comigo, eu falei, meu Deus, isso não cabe mais na minha vida. É isso. Eu não tenho mais que estar aqui. Então essa alegria, ela é totalmente efêmera, ela é muito efêmera e doída. Porque aquele momento você tem até uma alegria realmente mesmo. Uau, pá, mas de repente aquilo vai bater numa bad. Desespero, né? E aí você fala, cara, eu tô sendo usada por homens, eu tô sendo usado por mulheres, e é assim que rola a parada. É exatamente isso. Porque quando você se separa, quando você toma essa decisão de separação, de divórcio, a primeira coisa que você quer fazer é mostrar
pro mundo e pras pessoas que você fez a melhor escolha. Você tá viva, cara. Não, tô certa, tô melhor do que eu estava antes. Só que isso é um engano muito grande. Porque não é fácil, é aquilo que a gente já falou. É verdade. As pessoas, elas queimam etapas da vida. Não tem jeito. Uma separação, ela é dolorosa, ela é difícil. Não dá pra você maquiar. Eu sei bem disso. Não, você tem que viver o processo. E aí você quer mostrar pro outro e pra todos os outros que você tá muito bem, obrigada, mas não é verdade. Então, quantas vezes eu me dispus a sair, a curtir uma noite. Nunca bebi, nunca fui de bebida. Aí eu tava lá, às vezes, aí eu olhava pra um lado, olhava pro outro, falava, o que eu tô fazendo aqui? Quero ir embora. Não, mas eu vou ficar até o fim, porque eu vou ficar até o fim. Ou eu já fui viajar, por exemplo. Chegando lá na viagem, eu olhava pro lado, aí eu olhava as famílias. E eu falava, cadê a minha família? Não tá aqui. Que dor, né, Camila? Uhum. Eu passei por isso. Muito difícil. E só que nós somos orgulhosos. Você fala, não, agora tô aqui e o outro precisa entender que eu tô feliz. Mas a gente não tá feliz, ninguém tá feliz. É muito doloroso um processo de separação, é muito difícil. Você sabe do que eu tô falando. Eu não sou santo não, mas no meu caso eu não pensava isso, não, sabe? Eu preciso, no meu caso, eu não estava bem em alguns termos de relação, mas eu não queria postar e mostrar para ninguém, para as pessoas que eu estava bem. Eu me preocupava veladamente em saber como a outra pessoa estava. Também. Eu não ia atrás de saber, mas eu falava, poxa, tomara que ela esteja bem. Tomara que essa pessoa não esteja sentindo a dor que eu estou sentindo. E só que felizmente eu aprendi muito com a minha separação. Elas foram todas bem resolvidas depois de um tempo, e isso me fez crescer cada vez mais. Mas Deus falou para você para voltar e não falou para ele. E ele já estava com outra pessoa. Já. E aí, Camila? E aí eu paguei um preço com Jesus. Né? Eu vivi um processo, uma experiência de fé. Mas aí, nesse processo, eu entendi quem eu era. Aí foi quando Jesus olhou para mim, eu olhei para ele e eu falei, não, eu mereço, eu vou obedecer, né? Porque a princípio eu disse para Deus, não. A primeira coisa, eu me lembro que quando eu ouvi claramente o Senhor falando pra mim, e a minha experiência, Júlia, eu estava sentada na casa da minha mãe, contando, minha mãe é uma mulher de fé, de oração, muita oração. E a minha mãe buscando pela minha vida, e eu fui lá na casa dela de madrugada, cheguei lá tipo 6 horas da manhã, pra contar pra ela o que eu tinha vivido naquela noite. E eu cheguei lá. E aí minha mãe começou a contar a experiência de vida dela, e na minha frente tinha uma estante com uma foto nossa, minha, do Wagner e do meu filho. E foi muito nítido, Júlio, Deus falar pra mim assim, busca pela tua família. E eu lembro que eu levei um espanto assim e eu respondi pra Deus, não, isso não. Né? E aí quando eu saí daquela conversa com a minha mãe, eu falei pra Deus, Senhor, eu quero voltar pra igreja, eu quero, porque eu sou cristã, eu tenho avós, bisavós, né? Que você já tem uma linhagem. Exatamente. Então, eu cresci com meu bisavô fazendo cultos em todos os aniversários da minha família. Todos os aniversários. Era hino do cantor cristão, todos os nossos... E olha que tem gente na minha família. Então, eu cresci ouvindo a palavra. Só que naquele momento, eu não estava vivendo aquilo. E eu disse para Deus, eu volto, eu não quero mais nada que o mundo me oferece, eu vou procurar uma igreja, eu vou me restabelecer com o Senhor, mas eu não quero mais. Eu disse para Deus, não quero. Não quero mais viver aquilo, não quero mais viver daquele jeito. E Deus, ele, de uma maneira... Porque Deus, ele é incrível e assim, a maneira como ele nos conduz é perfeita. E ele foi me conduzindo de uma forma que eu entendesse que eu não ia mais viver o mesmo, que ele ia fazer nova todas as coisas, que ele ia dar um novo tempo pro meu casamento. E foi o que Deus fez, né? Mas, lógico, eu tive que aprender a caminhar com Deus primeiro. E as pessoas, elas vão ouvem uma história de restauração, ouvem uma história de casamento que foi reconstruído e elas pensam o quê? É muito bonito, né? A teoria disso, eu quero viver isso. Aham. Agora, pagar o preço para você ter isso de volta, a oração, o joelho no chão. Aí... Eu vivi tudo isso, Júlio, na pandemia.
né? Então, tudo estava fechado. Então, eu vivi um tempo com Deus quase que integral ali de busca mesmo, de oração o tempo todo, de leitura o tempo todo. O Senhor, ele ia ministrando no meu coração o tempo inteiro. E eu consegui, né? Eu tive ali um despertar para entender o que era Deus me direcionando. Porque tem gente que me procura hoje, porque as pessoas acham que eu vou na prateleira e lá na prateleira as pessoas lidam assim com Deus. Então lá na prateleira de Deus tem o que eu preciso. Então eu vou lá, compro, pego e levo embora. Mas não é assim. Você precisa ter uma vida real com Deus. Até porque isso também é você buscar as mãos de Deus e não a face dele, né? Você buscar o que ele pode te oferecer e não o que ele representa para você. E é tão incrível. E eu digo para as pessoas assim, é natural você se achegar a Deus quando você precisa de algo. Aconteceu comigo isso. Natural. Comigo foi assim, eu cheguei a Deus porque eu estava numa depressão profunda e falei, cara, eu estava recém-separado de um casamento de um tempo há 15, 20 anos atrás. Eu falei, cara, eu fui buscar Deus porque eu estava no fundo do poço. Isso, é natural. Só que depois eu descobri que ele era muito mais que aquilo que ele podia oferecer. É isso que Deus faz na nossa vida, né? Você se achega a ele por uma determinada questão. Necessidade. Então às vezes é trabalho, às vezes é saúde, né? O emocional, não importa. Agora, quando você chega de verdade diante, na presença dele, que você conhece ele face a face, aí você fala, uou, desse lugar eu não quero mais sair. Quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Exatamente. É sobre isso, né? E é incrível essa descoberta com Deus. E você fala com uma cara tão, com os olhos brilhando. É muito bonito isso, Camila. Porque viver com Deus é muito bonito. Eu não sei o que eu posso viver daqui pra frente. Ninguém sabe. Mas eu sei que com Deus eu não deixo de viver nunca mais. E aí você pagou esse preço de tá tudo fechado, você teve quase que... Na época da pandemia a gente não tinha o que fazer, a gente ficava fechado em casa e alguns dias não podia nem sair de casa. E aí, como que Deus falou com Wagner, que é o seu marido? Como chegou nisso daí? Eu comecei a orar, primeiro por mim, a buscar, né? E também pedir para que o Senhor o libertasse de tudo aquilo que o aprisionava. Porque eu entendi nesse meu processo, a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade faz o quê com a gente? João 8,32, a verdade vos libertará. Ela nos liberta. Então eu entendi que eu precisava buscar por mim, e era isso que eu estava fazendo. Eu estava vivendo experiências incríveis com Deus, que assim, há 5 anos atrás, eu tinha 38 anos, 37 anos, mais ou menos. 38 anos. E eu nunca tinha vivido aquelas experiências com Deus. E eu passei a viver experiências que eu falei assim, ele precisa viver o que eu estou vivendo. E aí eu passei a pedir também pela vida dele. Senhor, toca no coração dele, quebranta o coração dele. Só que eu não foquei nele. Eu foquei em mim, na minha vida com Deus. Na sua experiência com Deus. E ele foi sendo tocado. Porque a Bíblia também diz, Júlio, que a oração da esposa, ela santifica o marido. Sim. E eu me apropriei disso. Eu sabia que mesmo ele estando fora de casa, mesmo ele estando num outro relacionamento, era a minha oração que ia manter ele de pé. E eu me mantive orando pela vida dele. E aí a gente não vai entrar nesse quesito agora, mas fala sobre a oração, que a Bíblia fala lá em Tiago que muito vale a oração de um justo em seus efeitos. É isso. Porque,
eu tô na busca. Então, para aquelas pessoas que estão sempre buscando, que me procuram porque querem buscar, porque me procuram porque estão sofrendo. Se você não entender quem é Deus na sua vida, esquece. E não entender também quem é você para Deus, que é o que a gente vai entrar também sobre identidade, para você não viver em função do que as pessoas pensam a seu respeito, e um dia você acorda feliz porque falaram bem de você, no outro dia você acorda uma porcaria porque falaram mal de você. Quem não tem identidade vive desse jeito, vive em função do que as pessoas pensam a respeito dela. E quando você está num processo de busca, você vai ser, as suas provas, elas serão para te fortalecer. Só que muitas vezes as pessoas, elas não conseguem ter esse olhar de que, espera, eu tô num processo e, vamos lá, eu vou prestar um vestibular, certo? É uma prova na minha vida. Claro, óbvio. Eu preciso me preparar para aquilo. Até para mudar de etapa, você vai estar prestando algo para ir para uma outra etapa. Exatamente. E se eu não conseguir dar as respostas corretas naquela prova, eu não vou passar de etapa. Você vai repetir a prova, pode ser até em outro lugar com outros professores, mas a prova vai ser a mesma. Exatamente. Então, pode perceber, todo mundo que está num processo, seja o processo qual for, o meu foi de busca pela restauração do meu casamento, da minha família, enfim. Mas seja qual for o processo da tua vida, você vai viver provas, porque Deus quer saber o quanto você confia nele. É sobre confiança, sobre fé em Deus. E se você não conseguir dar as respostas corretas que Deus espera de você, você vai ficar o quê? Rodando no deserto. Eu acho até interessante, muito interessante o que a Camila está falando, e presta atenção. A Bíblia fala que Deus ele não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Sim. Mas as provas, elas acontecem. Quando nós somos provados e aprovados, nós mudamos de fase. E aí vem uma outra prova. E assim vai ser a vida inteira para a gente ir se aperfeiçoando. Você não é tentado por Deus, mas a provação, a prova, ela muitas vezes ela vem de Deus para ver se ele pode confiar no nosso caráter, até para saber se ele pode derramar algo maior ainda nas nossas mãos, né, Camila? Com certeza, é exatamente isso, né? É só a gente pensar em Jó, né? Poxa, nem fala. Poxa vida, mas Deus só queria que Jó continuasse sendo um servo dele, confiando nele. E como que fala a Bíblia no final? Que Jó morreu farto, feliz em seus dias. Teve tudo em dobro. O que Deus faz conosco é exatamente isso. E aí, Camila, você estava orando pelo seu marido, e aí o Wagner foi tocado pela sua oração, e aí vocês restauraram o casamento. E aí ele decidiu voltar para casa, não só voltar para casa, ele decidiu viver um novo tempo com Deus. Nós decidimos isso, que a gente precisava alinhar primeiramente a nossa vida com Deus. Porque a restauração de uma vida, ela só acontece com arrependimento e mudança de comportamento. Senão, você vive o mesmo do mesmo, né? Muita gente busca que o outro volte de qualquer maneira. E aí que é sobre aquilo que a gente falou de você entender quem você é em Deus. E o que Deus tem para você? Coisas boas, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele para nossa vida é o quê? Boa, perfeita e agradável. Ponto. Então, quando ele tem aquilo para nos entregar, é perfeito. E os planos dele são o quê? Maiores e melhores do que os nossos. Isaías 55. É isso que Deus faz com a gente o tempo inteiro. Só que a gente precisa crer nisso, se apropriar dessa verdade, né? Então, assim, eu vivi um processo muito doloroso com Deus. Eu vivi um processo de humilhação, sim, porque Deus quer quebrar o nosso orgulho, Deus quer quebrar a nossa vontade, para que realmente nós... eu diminua e ele cresça em mim. Só que isso só acontece, só vai acontecer na nossa vida quando você entende o que Deus tem pra você. E uma das minhas orações era: Senhor, eu não quero viver o mesmo do mesmo. Eu não quero voltar para aquele casamento. Eu não quero. Porque tem muita gente que volta e separa de novo, né? Exatamente. Não teve a renovação da mente? Não. E agora, Camila, vamos... eu não sei como que é o seu dia a dia com o seu marido, mas você volta e as pessoas falam: então agora é um mar de rosas. Não é um mar de rosas também, cara. É uma conquista diária, né? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu digo que assim, o deserto é um tempo de preparação. Então é lá no deserto que Deus vai te preparar para viver aquilo que Ele tem para você.